Olá, boa tarde, boa quarta-feira para você. Muito obrigado por estar com a gente aqui na telinha da TV Novo Tempo. Dia muito frio e a gente confere os destaques desta edição a partir de agora. Autoridades de Cachoeira do Sul permanecem em alerta devido à enchente. Mesmo com o rio Jacuí baixando, a recomendação da Defesa Civil é para que as pessoas não retornem às casas. Essas chuvas que elas vêm das regiões acima do nosso município, elas desaguam também no rio Jacuí, fazendo com que o nível do nosso rio Jacuí ele eleve. Então há sim um risco. 137 pessoas estão nos abrigos organizados pela Prefeitura de Cachoeira. Nossa equipe foi até o pavilhão comunitário Navegantes conferir se as famílias estão recebendo assistência do poder público. Nós viemos conferir de perto como está a situação dessas famílias, que tipo de assistência estão recebendo e também saber por parte da Prefeitura que tipo de assistência está sendo dada ou será prestada às famílias que estão na casa de familiares e de amigos, as pessoas desalojadas. Termina hoje o prazo para cadastramento de famílias atingidas pela terceira maior enchente da história de Cachoeira do Sul. Até o momento, 422 famílias foram registradas. Este cadastro garante o acesso às entregas de alimentos, cobertores, roupas e itens de higiene feitas pela Prefeitura. Cachoeira ficou sem água, mais uma vez. Intercorrência na casa de bombas foi causa do desabastecimento. Corsã solucionou o problema e a água deve voltar às torneiras à medida em que os reservatórios recuperarem os níveis de abastecimento. Foi ao supermercado nos últimos dias? Você viu que o preço dos alimentos subiu? No quadro E aí, quanto sobra de hoje? Natasha Proknov fala sobre os impactos financeiros das chuvas. Se no ano passado os preços já subiram, agora com o impacto tende a ser ainda mais severo, porque estamos lidando com uma economia que ainda está fragilizada e não teve tempo suficiente para se recompor totalmente da crise anterior. E ao vivo aqui no estúdio nós vamos receber o idealizador do Profissional do Amanhã. Sérgio Almeida vai falar do projeto que envolve estudantes do terceiro ano do ensino médio de Cachoeira do Sul. Amanhã, aqui no município, empresas abrem as portas para que os estudantes acompanhem um pouco da rotina, um dia de trabalho da profissão pretendida. E nós vamos conversar com o Sérgio daqui a pouquinho. E você de casa pode interagir com a gente, mande sua mensagem. E aí, teve geada aí onde você mora, no seu bairro? Como é que tá lidando com a questão da água? Já chegou, já voltou aí as torneiras da sua casa? Ou ainda não, nada de água? Conta pra gente, mande mensagem no nosso WhatsApp 51997697129. E você também pode comentar nas lives facebook.com/TV Cachoeira ou ainda o canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul está no ar. A Prefeitura de Cachoeira do Sul atende atualmente 137 pessoas desabrigadas pela enchente em 2 locais. No prédio da Mitra, localizado no bairro Santo Antônio, e no pavilhão comunitário Navegantes, no bairro Carvalho. Só que na contabilidade total de pessoas que tiveram que sair de casa por causa da enchente, devem ser somados os desalojados, aqueles que estão em casa de parentes ou amigos e que também precisam da assistência do poder público. Muitos destes ainda não receberam auxílio, dependem da finalização de um cadastramento que encerra hoje e análise da situação. Pela primeira vez, o pavilhão da comunidade Nossa Senhora dos Navegantes, aqui do bairro Carvalho, está sendo utilizado como alojamento para as famílias desabrigadas provenientes do bairro Cristo Rei. Nós viemos conferir de perto como está a situação dessas famílias, que tipo de assistência estão recebendo e também saber por parte da Prefeitura que tipo de assistência está sendo dada ou será prestada às famílias que estão na casa de familiares e de amigos, as pessoas desalojadas. O salão se transformou em um grande e improvisado acampamento onde estão convivendo 35 pessoas de 11 núcleos familiares. Desses, 15 são crianças e 2 são bebês. O ponto comum entre eles é que ou são da mesma família ou são vizinhos próximos da mesma região no bairro Cristo Rei. Ao menos dessa vez, há um certo conformismo por terem conseguido tirar de casa móveis e utensílios.
Já não é a primeira vez, né? Porque a gente já saiu no passado, a gente foi para Mitra e hoje, dessa vez, a gente veio para a igreja. Mas aqui na igreja é muito frio mesmo, realmente, porque é mais alto, né? Mas a gente ganhou doações de cobertor, né? Então, eles estão ajudando nessa estrutura do frio, praticamente, né? Estão dando um pouquinho para cada família, né? E tá indo, estamos levando. Até ir para casa, né? Mas logo já estaremos em casa, né? Porque a gente está esperando a Defesa Civil autorizar para a gente poder ir, né? Como eu já disse para eles aqui, eu não preciso de coberta, eu não preciso de roupa, não. Aqui não. Só que se for para casa eu preciso de alimento, né? Aqui nós temos também o alimento, mas é muito frio aqui. É horrível de frio aqui. Principalmente de noite assim, quando se levanta, de noite que desce as pernas assim, ó, debaixo das cobertas, é horrível. Sabe, que parece que vem por baixo, assim, o vento, assim. Mas o local, assim, ó, o local que nos apoiou, sabe, é muito bom mesmo. E eu tô só no aguardo deles, né? Esperando que me libere para mim e voltar para minha casa, que não tem outra coisa melhor, né, do que estar na casa da gente, né? O teu cantinho é tudo. Ah, meu cantinho é tudo, meu cantinho. Mas vamos esperar, né? Fazer o quê? Tem que esperar. E aqui no Abrigo Navegantes, nesta tarde de terça-feira, uma movimentação diferente. No forno, bolo de chocolate. Ali, preparativos para pastel, para pizza. Juliana, vai ter festa, é isso? Isso, Lena. Boa tarde, hoje vamos ter festa, né? O menininho Arthur está fazendo 3 anos, então, para aquecer o nosso coração, aquecer o coração das crianças, nós estamos organizando uma festinha surpresa para quando as crianças chegarem da escola, já está com o cenário da festinha de aniversário montada. Então, a gente está organizando e a gente conseguiu a doação de uma torta de aniversário. Uhum. Vai ser festa completa, então. Com certeza, completa. E se aqueles que estão nos 2 abrigos estão sendo assistidos pela prefeitura, o mesmo ainda não acontece com todas as famílias que também tiveram que sair de casa devido à enchente, mas estão na casa de familiares ou amigos, os desalojados. Esses ainda dependem da finalização de cadastramento, que ocorre nesta quarta-feira, dia 25. Após avaliação e balanço das necessidades apontadas pelos cadastros, haverá aquisição de cestas básicas e itens necessários para entrega e assistência a essas famílias. A gente vai fazendo conforme vai indo a demanda, né? Eu faço parte ali da equipe do CRAS Frota, né? O pessoal está se deslocando, a maioria, para ali ou para a secretaria, onde a gente vai se organizando conforme as necessidades deles, né? Agora, nesse momento, a gente vai começar a receber os benefícios eventuais, que são os sacolões, para poder sanar esse momento da alimentação, né? E, como a gente já falou, a respeito de cobertas e roupas, é a parte das doações também que estão vindo, né, de fora. Em caso de necessidade de aquisição, isso aí a compra é imediata, no momento em que é constatada a quantidade necessária e tudo mais, é isso? Sim, com certeza. Na sessão de segunda-feira da Câmara, a vereadora do PT, Mariana Carlos, revelou inconformidade com a inexistência de um estoque básico e necessário às situações extraordinárias como a atual. Ela puxou e provocou debate entre alguns colegas, apontando a situação como grave. E a gente foi fazer um levantamento. De março e abril, a Prefeitura comprou somente, pela Secretaria de Desenvolvimento Social, 180 unidades de cesta básica. 180 unidades de cesta básica, para 2 meses, só atende a demanda que já existe da assistência social. Ou seja, situação de normalidade. Porque é para isso que se decreta emergência. Para que serve um decreto de emergência? Não é só para captar recurso do governo federal, do governo estadual, para poder comprar coisas sem licitação. Não é só para isso. Se entra em emergência, é para poder distribuir para as pessoas, sem esse monte de burocracia, sem visita. A pessoa chegou lá, ela está molhada, ela está pedindo comida, ela saiu de casa e disse, se eu for para a casa de um parente, eu preciso de alimentação, tem que dispor alimento imediatamente para essa família. Terça-feira pela manhã, em uma live, o prefeito Leandro Balardim comemorou o envio da Defesa Civil do Estado para a Cachoeira do Sul de 1.300 cobertores, 2.000 peças de roupas e calçados. Conforme divulgação do gabinete, as famílias que estão nos abrigos serão priorizadas e, em uma segunda etapa, as doações serão estendidas aos desalojados que estão em casa de familiares ou amigos.
E a gente segue nessa temática porque termina hoje o prazo para cadastramento de famílias atingidas por essa que foi considerada a terceira maior enchente da história de Cachoeira do Sul. Até o momento, 422 famílias foram registradas. O cadastro garante o acesso às entregas da Prefeitura e, futuramente, poderá viabilizar o recebimento de auxílios estaduais e também federais. Apesar disso, a Secretaria de Desenvolvimento Social considera o número de cadastros baixo, levando em conta a gravidade do evento climático e a extensão dos danos causados pela enchente. Bem, Daniel, a gente traz essa informação que é muito importante aqui para a comunidade de Cachoeira do Sul. Estou falando sobre o cadastramento para pessoas que foram atingidas ou afetadas por essa enchente, que é a terceira maior aqui do município de Cachoeira do Sul. O prazo para esse cadastro encerra hoje, na quarta-feira. Para a gente entender melhor quantas pessoas já procuraram e o andamento desse processo, que é importante na busca por auxílios estaduais ou federais, ao meu lado aqui o Gabriel Lobato, representante aqui da Secretaria de Desenvolvimento Social, responsável pelo envio desse documento. Gabriel, a procura está satisfatória? O que você pode atualizar sobre esses dias de cadastramento aqui junto à Prefeitura? Nós tivemos alguns dias bem intensos de atendimento, com cerca de 200 atendimentos por dia. Atualmente, esse número diminuiu significativamente, ali de 30 para 40 famílias que têm procurado esse cadastramento aqui no gabinete. Nós temos, ao todo, 422 famílias cadastradas, devidamente cadastradas como atingidas. Essas famílias elas são compostas aí por 1.426 pessoas que estão atingidas pelo evento climático, né? Atingidas a gente considera pessoas tanto abrigadas, que estão em abrigos municipais, pessoas que ficaram isoladas em comunidades rurais, pessoas que foram atingidas por inundação, enxurrada, movimentação de massa, que tiveram algum prejuízo no seu imóvel, algum dano estrutural no seu imóvel. E nós esperávamos um número maior, sinceramente, a expectativa era de que houvessem mais cadastros. Mas o dado que a gente tem hoje são esses, 422 famílias que procuraram o município e fizeram um cadastro como pessoa atingida, como família atingida. Tá certo. A pessoa que está assistindo agora ou recebeu essa informação, hoje ela pode se dirigir aqui à Prefeitura? Qual a documentação necessária? Pode se dirigir à Prefeitura. Tem que trazer identidade CPF, né? A gente sabe que as pessoas, por vezes, perderam as suas identidades, então, mesmo que não tenha identidade ou CPF, venha fazer o cadastro, a gente pode completar ele mais tarde, né? E a gente solicita também um comprovante de residência, a gente pede que traga comprovante de residência, se precisar também que molhou, alguma coisa assim, a gente solicita que pegue um comprovante atualizado em algum local, Corsã, RGE, para trazer aqui para a gente. São esses dados que a gente precisa para cadastrar. Ok. Eu falei lá no início, Gabriel, sobre a importância desse processo na busca por auxílios estaduais e federais. A gente sabe que esse procedimento é por um decreto, né? Um decreto de emergência com a situação de Cachoeira do Sul. Mas é importante, se você foi afetado, atingido, independente se mora aqui em Cachoeira do Sul ou no interior, buscar isso, porque essa lista ela acaba sendo revista logo ali na frente. A pessoa pode receber um auxílio que vem do Estado ou da União mesmo. Todo tipo de benefício, seja ele municipal, seja ele de distribuição de cesta básica, de kit de higiene e alimentação, seja ele aqueles benefícios estaduais que a população já conhece ali do Volta por Cima, ou benefícios da União, que são benefícios novos que a população veio conhecer ali no ano passado, que é de auxílio reconstrução. Nós não temos ainda, claro, todos os benefícios que a população vão receber por meio de Estado e União, tá? Mas qualquer tipo de benefício vinculado a esse tipo de situação climática, ele é condicionado ao cadastramento. Então, a família que queira, que tenha direito, ela tem que fazer o cadastramento para poder acessar esse tipo de benefício. Ok. Antes mesmo da gente gravar, Gabriel, você relatou que a principal dificuldade é com o pessoal do interior, né? Tem a possibilidade do WhatsApp, inclusive a gente deixa aqui na tela o WhatsApp fixo para você que mora no interior, foi atingido pela enchente, se considera uma pessoa afetada, entre em contato com esse WhatsApp que a equipe aqui da Secretaria vai estar atendendo. Mas surpreende porque não houve muita procura, né, Gabriel? Não sei te dizer agora exatamente o número de cadastramento estritamente em zona rural, tá? O que preocupa no que diz respeito ao interior é que o município tem uma zona rural muito extensa,
Por vezes eles ficaram isolados, as comunidades, mesmo que não seja isolado pelo alagamento, fica isolado pela condição da estrada, não consegue se deslocar. Tem localidades do município que têm dificuldade de sinal de rede de telefone para estar se comunicando ali mesmo via WhatsApp. Então essa é uma parte da população que a gente se preocupa mesmo inclusive em viabilizar mais espaço, mais tempo de cadastramento, porque a gente sabe da dificuldade de acesso mesmo que eles vão ter assim para virem e notificarem o município que foram atingidos. Tá certo, Gabriel. Bom trabalho, que essa documentação seja de grande valia para essas pessoas. É muito importante, sim, é muito importante. É uma forma de garantir direitos e acessos ali à comunidade. Ok, tá certo, Daniel. Então, a gente atualizando essa questão envolvendo o cadastramento, que encerra hoje aqui junto à Prefeitura de Cachoeira do Sul, cerca de 422 famílias já foram cadastradas aqui no município. Se você foi atingido, se considera afetado pela enchente recente da semana passada, procure a Prefeitura Municipal, seja aqui junto ao gabinete do prefeito ou propriamente pelos telefones de contato, principalmente para a população do interior. Muito obrigado, Bernardo, pelas informações. E olha, hoje, assim, o assunto que está predominando aqui nos contatos que os telespectadores estão fazendo é especialmente a questão do frio, né? Muito frio nesta madrugada aqui em Cachoeira do Sul, no amanhecer desta quarta-feira, com geada em diferentes locais, especialmente nos bairros mais baixos, no interior também. Isso é facilmente perceptível, né? E aí, você tem uma foto do frio de hoje de manhã? Manda pra gente, daqui a pouquinho tem o nosso primeiro bloco de interatividade e aí você pode ter a sua imagem também divulgada aqui na telinha. 51997697129 é o número do WhatsApp para você interagir com a gente, contar a sua notícia e comentar também as reportagens que nós estamos trazendo aqui, tá bom? E por falar em frio, com o rigoroso frio das últimas noites, a Secretaria de Assistência Social de Cachoeira do Sul realizou mais uma ação para abordar pessoas em situação de rua e oferecer abrigo no albergue municipal. A equipe passou pelo centro, por bairros, por praças e casas abandonadas. Foram abordadas 11 pessoas, 9 homens e 2 mulheres, mas nenhuma aceitou ir para o albergue. Mesmo assim, todos receberam marmitas, cobertores e foram orientados a procurar o abrigo municipal. Novas ações como essa estão previstas para os próximos dias e vão continuar durante o inverno. E a gente fala agora de falta de água. Uma intercorrência durante manutenção na estação de tratamento de água de Cachoeira do Sul deixou boa parte da cidade sem abastecimento na noite de ontem. A água deve voltar às torneiras à medida em que os reservatórios recuperarem os níveis de abastecimento. Thelma Tomás traz os detalhes. Exatamente, Daniel, mas parece que agora o problema já foi solucionado em definitivo. Do meu lado está o André Finamor, ele que é gerente de relacionamento e atende a Corsã aqui na região central. André, vamos trazer para os telespectadores o que aconteceu durante essa noite e por que então teve a suspensão de abastecimento de água aqui na cidade. Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, antes de falar dessa noite específica, eu queria retroceder um pouquinho mais desde sexta-feira. Desde sexta-feira nós estamos abastecendo o município através de gerador de diesel, o qual a Corsã, num plano preventivo, tá? E já o plano de ação que a Corsã desenhou e trabalhou de ação, ela já pegou, já deixou um gerador posto lá na captação junto ao Rio Jacuí, com geradores, com diesel também para abastecer, caso fosse necessário, pois o Rio Jacuí, a gente sabe, qualquer enchente, ele sobe muito o seu nível e por isso a RGE terminou desligando essa energia. Então, para a cidade não ficar desabastecida, prontamente se fez a troca de alimentação e isso garantiu até ontem o pleno abastecimento da cidade. É uma operação que vocês contam com o apoio do Exército, inclusive a gente já mostrou aqui no NTSU essa operação aí que tem sido feita em parceria para garantir o abastecimento de água na cidade. Sim, na verdade, como feito no ano passado e em outros anos anteriores, a Corsã agradece desde já o Exército, na pessoa do Coronel Humberto aqui, tá, e sua equipe, e a gente já faz sempre com o apoio do Exército. O Exército nos leva lá com botes, com embarcações para a gente conseguir levar esse diesel. Para se ter ideia, a gente leva em torno de 2.000 litros de diesel. Com relação ao ocorrido ontem, a Corsã estava fazendo uma manutenção preventiva na sua tubulação, tá? E por volta das 9h21 ocorreu um deslizamento do anel de vedação. Como essa tubulação é de grande porte,
tá, de 500 milímetros, houve imediatamente uma inundação dessa casa de bombas, onde estavam os motores, e por isso se parou de bombear a água tratada para a cidade, de recalcar, de mandar água tratada para a cidade. Imediatamente em torno de 21 horas. Se comunicou imediatamente o prefeito do ocorrido, nós iríamos suspender esse abastecimento, para conseguir fazer a secagem da casa de bombas, retirar, recalcar a água que estava dentro, succionar essa água que estava dentro da casa de bombas, para podermos acessar, arrumarmos a tubulação, tá, que estava, achávamos que a tubulação tinha rompido, e também trocarmos as bombas. Tá? A Corsã trabalha com 2 bombas, uma trabalha e a outra bomba fica de reserva. Na verdade, as 2 bombas foram atingidas pela inundação. O que se fez seguidamente? Depois de fazer, a Corsã trouxe mais 3 bombas. Isso é importante trazer a Corsã no seu plano de contingência. Ela deixa diversas bombas já espalhadas pelo estado proximamente. Estavam aqui. Veio em torno de 25 pessoas fazer esse trabalho, tanto na questão eletrotécnica da instalação das novas bombas, aqui, substituição e instalação são bombas de 3 a 4 toneladas, então foi um trabalho bastante trabalhoso para se fazer. Tá? Essas bombas vieram de onde, André? Elas ficam aqui em reserva no município ou elas vêm de outras cidades? Na verdade, essas bombas vieram uma de Santa Maria, uma de Santa Cruz e uma de Porto Alegre. Tá? Essas bombas vieram, essas 3 bombas estavam, porque aqui no município já tinha bomba reserva e as 2 foram atingidas. Tá? Então essas 3 bombas ficam de backup, vieram aqui, prontamente estavam, no momento que estavam se deslocando as bombas, era o momento que a gente estava aqui fazendo a secagem do poço de bombas, por isso não se parou um momento de trabalhar. Começou desde o momento que se desligou, as equipes estavam desligando, diversas equipes trabalhando uma em cada frente, para conseguir restabelecer o mais breve possível. O que foi feito, antes das 5 da manhã, estava a cidade já girando, já sendo abastecida novamente. Às 7 da manhã estava a cidade, as partes baixas todas abastecidas, e agora no decorrer, a gente espera que até o meio-dia, tá, esteja toda a parte alta também, já está chegando água toda abastecida. Então agora a Cachoeira está com 5 bombas aqui no município, tá, 5 motores para se conseguir trabalhar. A princípio, então, foi uma intercorrência, não era nada previsto, era uma manutenção preventiva e alguma coisa saiu dos eixos. A princípio, tudo resolvido, não deve ocorrer mais essa situação de desabastecimento na cidade. Não, foi tudo ocorrido, na verdade, foi através de uma manutenção preventiva, o anel de vedação deslizou e com a força da água terminou inundando toda a casa de bombas aqui do município. A gente vai ter esses eventos adversos climáticos mais recorrentes, a gente vai ter novas enchentes. Cachoeira é uma cidade que todos os anos passa por esse aumento, essa elevação do rio, e periodicamente a gente sabe que existe esse risco aí da inundação, do desligamento preventivo da RGE e a necessidade sempre do gerador, do abastecimento que a Corsã precisa fazer com diesel, toda essa operação. E existe sempre uma preocupação da comunidade cachoeirense de ficar desabastecida por conta de todos esses elementos de insegurança aí do abastecimento de água. Como é que a Corsã gerencia isso? Na verdade, a Corsã, nós temos um plano de ação de emergência e contingência que foi posto em operação na sexta-feira. Esse plano prevê um backup para energia elétrica, que é a energia usada no município, qual é gerador a diesel. Então esse gerador ele estava apto, se tinha diesel disponível lá, o gerador ele é rodado semanalmente para ele nunca ir dando manutenção periódica para nunca, no momento que precisar, não falhar. Isso foi o resultado que funcionou. Agora tem 3 geradores desse durante a cidade. Na cidade os 3 estão funcionando a pleno. E a resposta maior foi essa, que na sexta-feira a cidade não ficou desassistida 1 minuto. Esse é o plano que vai funcionar? Sim, na verdade o plano ele funcionou. O plano posto é ter o backup para a energia elétrica, é o gerador, e esse plano funcionou e está em plena recorrência. Ele só será desativado, parar de funcionar quando a RGE religar a energia lá. Certo, então. Agradeço ao André Finamor pelas informações. Eu não sei se tem alguma orientação extra aí ou alguma orientação, inclusive, para os usuários da Corsã em Cachoeira do Sul, que tu queira reforçar. Na verdade, a gente queria mais informar os usuários do ocorrido, dizer se não tivesse sido noticiado, e a Corsã, por transparência e por respeito à população, ela noticia tudo que ocorre, tá? Se não tivesse sido noticiado dessa ocorrida ontem à noite, possivelmente poucas pessoas sentiriam, porque de manhã cedo já estava boa parte da cidade, grande parte da cidade já abastecida, e algumas poucas cidades não. E reconhecer o pessoal da Corsã, que foram mais de 25 pessoas, trabalharam a noite inteira, desde o ocorrido até às 5 da manhã, para conseguir restabelecer e manter o abastecimento de Cachoeira do Sul. Tá certo.
Certo, então, muito obrigada ao André. Daniel Nunes, então, as informações a respeito da falta de abastecimento em Cachoeira do Sul, já com o serviço restabelecido, retomado, com os detalhes do que ocorreu e de que forma a Corsã tomou providências para recuperar, então, essa falha. E agora, como previsto aqui pelo gerente de Relações Institucionais, André Finamor, até o meio-dia toda a cidade deve estar com abastecimento restabelecido, então, em Cachoeira do Sul. Muito obrigado, Thelma, pelas informações, e já abro aqui o espaço também para a nossa audiência se manifestar, né? Como é que está a situação? A água voltou aí na sua casa? Tem água? Não tem? Conta pra gente, manda nas nossas redes sociais. Já já nós temos aqui o nosso bloco de interatividade e a gente quer ouvir você. 51997697129 é o número do nosso WhatsApp. Bom, a gente falou aí da questão da água, né? Que Cachoeira do Sul teve esse problema com o desabastecimento, e a gente aborda agora uma outra questão, que são as faltas de energia elétrica. A Assembleia Legislativa Gaúcha aprovou ontem um projeto de lei que determina o pagamento de indenização aos consumidores pelas concessionárias de energia elétrica que deixarem os usuários sem luz por mais de 24 horas. O texto agora segue para a sanção do governador Eduardo Leite. O projeto de autoria da deputada Adriana Lara foi aprovado por unanimidade. Conforme a proposta, o pagamento deverá ocorrer toda vez em que acontecer a falta de abastecimento ou de fornecimento de energia, independentemente do motivo. Seja o motivo uma falha técnica, manutenção programada ou emergencial, ou mesmo em decorrência de desastre natural. Os valores da indenização aumentam conforme o tempo em que o consumidor ficar sem luz. Se sancionada, a lei atinge ou atingirá a todas as concessionárias de energia aqui do estado do Rio Grande do Sul. Vamos ver recadinhos da nossa audiência? Primeiro bloco de interatividade chegando e tem muita foto do frio, da geada que se formou nesta manhã aqui no município de Cachoeira do Sul. WhatsApp à sua disposição, como eu mencionei agora há pouquinho, 51997697129. O pessoal está comentando aqui também nas lives, já já a gente fala do YouTube e do Facebook. Vamos para a telinha. Renato Moraes está participando por aqui. Na volta da charqueada, o dia começou assim, branquinho aí de geada, né? Obrigado, Renato, pela participação. Um ótimo dia para ti. Obrigado pela foto. Quem mais? Diego Stringini, olha aí, ó. Campos no Rincão da Guajuvira também ficaram brancos. Muita geada se formando aí, se formou hoje pela manhã no Rincão da Guajuvira. Obrigado, Diego, pela tua participação. Muito frio, né? Muito frio hoje cedo. Aldoni, de Cachoeira do Sul. Carro preto ficou branco de geada no bairro Habitar Brasil. Olha só a situação aí, né? Realmente geada bem forte no Habitar Brasil também. Obrigado, Aldoni, pela participação. Quem mais? A Heloísa, em Bagé, essa poça d'água congelou. Meu neto que mora lá registrou. Obrigado, Heloísa, por compartilhar com a gente. Olha aí, ó, a água congelou, né? A gente veio, inclusive, na Serra Gaúcha ontem, né? A gente teve ali um chafariz que congelou, na Serra Catarinense também a gente mostrou aqui, claro que aí não dá pra gente comparar, que são outras regiões que têm um frio ainda mais acentuado, com situações assim também de congelamento amplo. Mas tá aqui o registro da campanha aqui do Rio Grande do Sul, Bagé. Obrigado, Heloísa, pela participação, um abraço pra senhora. Daqui a pouquinho mais recadinhos da nossa audiência. A seguir, autoridades de Cachoeira do Sul permanecem em alerta devido à enchente. Mesmo com o rio Jacuí baixando, a recomendação da Defesa Civil é para que as pessoas não retornem às suas casas. Essas chuvas que elas vêm das regiões acima do nosso município, elas desaguam também no rio Jacuí, fazendo com que o nível do nosso rio Jacuí ele eleve. Então há sim um risco. Foi ao supermercado nos últimos dias? Você viu que o preço dos alimentos subiu? No quadro E aí, quanto sobra de hoje, Natasha Porknov fala sobre os impactos financeiros das chuvas. Se no ano passado os preços já subiram, agora com o impacto tende a ser ainda mais severo, porque estamos lidando com uma economia que ainda está fragilizada e não teve tempo suficiente para se recompor totalmente da crise anterior. E ao vivo aqui no estúdio, nós vamos receber o idealizador do Profissional do Amanhã. Sérgio Almeida vai falar do projeto que envolve estudantes do terceiro ano do ensino médio de Cachoeira do Sul. Nós voltamos já já. Continue com a TV Novo Tempo.
Agora, faltando 25 para 1, nós já estamos de volta ao vivo aqui na telinha da TV Novo Tempo. Boa tarde para você, muito obrigado pela companhia. E a gente sempre volta do intervalo falando um pouco sobre as condições climáticas aqui do Rio Grande do Sul. Vamos ver imagens agora aqui do centro da cidade de Cachoeira do Sul. Mais um dia com céu azulzinho que começou muito bonito, mas com um frio daqueles. E está chegando agora o Gustavo Verardo para trazer mais detalhes para a gente sobre a previsão, se teremos mais frio, mais geada nos próximos dias ou até no radar alguma previsão de chuva. Gustavo Verardo chegando agora. Olá a todos, amanhecer gelado desta quarta-feira em Cachoeira do Sul com mínima de 2 graus e formação de geada. Hoje o tempo permanecerá firme, com muito sol, praticamente céu de brigadeiro sem nuvens por conta do estabelecimento dessa grande massa de ar seco e frio de origem polar. Então a quarta-feira vai ser um dia aí de tempo firme, mas com frio. A temperatura máxima hoje encosta na faixa de 14 graus. Amanhã, na quinta-feira, tem leve aumento de nebulosidade. Não há condição de chuva na quinta-feira, mas a gente vai notar que a cobertura de nuvens aumentará principalmente a partir do período da tarde. Amanhã, mínima de 6 e máxima de 14 graus. E a tendência é de uma quinta-feira que inicie com bastante sol e termine mais encoberta. Até tem chuva na metade norte gaúcha, mas para a região de Cachoeira do Sul, a princípio não. Na sexta-feira, uma massa de ar frio e seco volta a estabilizar o tempo e manter a condição atmosférica de muito sol. Na sexta esfria, com mínima de 3 e máxima de 13 graus. Tem aí, até o final dessa semana, uma sequência de tempo bastante frio. E nessa quarta-feira, no Rio Grande do Sul, algumas cidades estão tendo aí o amanhecer mais frio do ano até agora, como por exemplo nos Campos de Cima da Serra, com até 5 graus e 8 décimos abaixo de zero em Vacaria. A quarta-feira começou branca em diversas cidades do Rio Grande do Sul com muita geada. E atenção, porque no próximo final de semana tem risco de chuva expressiva na metade norte gaúcha e cheia no Rio Uruguai. Até logo mais. E vamos ver agora mais mensagens aqui dos nossos telespectadores, começando pelas redes sociais, pela live do nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. A Juliana está escrevendo para a gente aqui sobre a questão do auxílio para quem está na casa de familiares, né, que passou por essa nova cheia, por esse transbordamento do Rio Jacuí. Ela está dizendo o seguinte: faz 7 dias que estou em casa de parentes e não recebi nenhuma assistência. Juliana, não consegui mandar mensagem para você aqui no YouTube, mas peço a gentileza, se você puder nos atualizar, se você já conseguiu fazer o seu cadastro junto à prefeitura, tá bom? Mas obrigado por informar e a gente vai continuar cobrando, acompanhando para verificar justamente a possibilidade de o mais brevemente possível essa ajuda chegar também a quem está na casa de familiares, né, e que certamente precisa de ajuda do poder público também. A Mara Regina Melo Belo está com a gente, Claudiano Santos, a Edna também está participando aqui, falando dessa questão da alta dos preços, e ela diz aqui que às vezes não tem a elevação no preço do produto, mas quando você vai ver ali no rótulo, na embalagem, a quantidade diminuiu, né? Aí quer dizer, é óbvio que o preço subiu, né? É isso aí, obrigado Edna pela tua participação. Vamos para a tela, recadinhos chegando, Aline Amorim, ainda estamos sem água no conjunto habitacional Coab. Obrigado Aline pela tua participação. A gente trouxe agora há pouco a explicação da Corsan para esse desabastecimento que aconteceu na madrugada, no começo da manhã, com a promessa de que até o meio-dia a gente teria água em toda a cidade. Mas está demorando um pouco mais, né? Como a gente está vendo aí. Obrigado, Aline, pela tua mensagem. A Maria também está participando. Aqui no bairro Dreves, a água está bem opaca. Obrigado, Maria Otacília. Obrigado pela participação, minha amiga. Tudo de bom aí para a senhora. Quem mais? Temos aqui mais recados. Will, olha o gelo em São Francisco de Paula. Aí sim, hein? Obrigado, Will, pela participação. É isso aí, muito frio, né? Dá para lavar roupa quase aí, né? É isso aí. Quem mais? Temos mais recadinhos, mais fotos. A Daisy, próxima escola Diva Costa Faquim, ainda tem geada. Era 7h40, né? Quando ela tirou aí a foto. Obrigado, Daisy, pela tua participação. Daqui a pouquinho mais recadinhos aqui da audiência. Muito obrigado a você que está interagindo com a gente.
Autoridades de Cachoeira do Sul permanecem em alerta devido à enchente. Mesmo com o rio Jacuí baixando, a recomendação da Defesa Civil é para que as pessoas não retornem às casas, devido ao nível alto da água e também a possibilidade de retorno das chuvas ainda esta semana. O rio Jacuí está na marca de 23 metros e 90 centímetros na medição de hoje pela manhã, divulgado pela Defesa Civil. Redução importante em relação aos picos anteriores, mas ainda 2 metros acima da cota de inundação, que é de aproximadamente 22 metros. Mesmo com a tendência de baixa, a situação segue delicada e exige atenção, porque a força da correnteza voltando para o leito é forte. O impacto da enchente em Cachoeira do Sul faz parte de um cenário mais amplo que afeta o Rio Grande todo. Até o momento, são 3 mortes confirmadas relacionadas diretamente ao evento climático. Quase 6 mil pessoas seguem fora de casa, entre desabrigados e desalojados, e mais de 100 municípios em todo o estado já registraram prejuízos significativos em função das chuvas intensas da semana passada e da cheia dos rios. A medição atual do rio ainda sugere o alerta por parte dos moradores ribeirinhos. E a indicação da Defesa Civil é que essas pessoas não retornem para suas casas, diante da previsão de chuva, principalmente para a metade norte do estado, o que pode ocasionar um repiquete. Essa água lá de cima descer e manter o nível do rio no estado que está. Nessa semana ainda temos previsão, uma previsão aí de chuvas intensas durante os próximos dias. Essas chuvas é importante ressaltar que elas estão caracterizadas na bacia do rio Jacuí. Então, apesar de não termos chuvas intensas no nosso município de Cachoeira do Sul, essas chuvas que elas vêm das regiões acima do nosso município, elas desaguam também no rio Jacuí, fazendo com que o nível do nosso rio Jacuí ele eleve. Então, há sim um risco. A Defesa Civil, quanto a sua equipe, ainda continua monitorando, alertando as famílias para que não retornem às suas casas até o presente momento, porque ainda há um certo nível de risco aí do nosso rio elevar novamente. A situação de momento reacende a memória da enchente histórica de 2024, que mobilizou uma onda de solidariedade em todo o país. Um ano depois, a plataforma de doações online Vaquinha reabriu a campanha SOS Enchentes RS, com o objetivo de arrecadar fundos para prestar assistência emergencial às famílias atingidas e apoiar a reconstrução das comunidades afetadas. E olha, quando a gente fala sobre essas enchentes, os transbordamentos de rios, a gente, evidentemente, vê primeiramente as pessoas que são ali afetadas, que estão morando em regiões mais vulneráveis ou em regiões que, às vezes, a gente nem imaginava que seriam regiões vulneráveis, mas como a água está subindo tanto, elas passam a ser, não é? Mas tem impactos ainda mais significativos dessa chuva, ou impactos que se somam, não que sejam necessariamente mais significativos. E está chegando agora a Natasha Proknov no quadro E aí, quanto sobra? Para falar justamente sobre esses impactos financeiros, a conta que chega para toda a sociedade, o custo das enchentes. No nosso último comentário, falamos sobre os impactos da securitização, uma alternativa que surgiu para amenizar os efeitos da crise no setor produtivo, especialmente na agricultura, diante dos desafios que o Rio Grande do Sul vem enfrentando. E hoje, a nossa reflexão vai se ampliar. Vamos falar os impactos financeiros que essas chuvas e enchentes trazem para as empresas e para as pessoas de forma geral. O que estamos vivendo agora, em 2025, inevitavelmente nos faz olhar para o que já passamos no ano passado. As enchentes de 24 já haviam deixado marcas profundas, tanto na economia quanto na vida das famílias e dos empresários. E agora, um ano depois, assistimos mais uma vez empresas e famílias perdendo tudo. E qual é a grande diferença desse momento? É que muitas pessoas e negócios ainda não haviam se recuperado totalmente da crise anterior. Muitos estavam ainda pagando dívidas feitas para a reconstrução, repondo estoques, reformando espaços
ou tentando reorganizar as suas finanças. E agora se veem mais uma vez tendo que recomeçar do zero. E assim como aconteceu lá em 24, os efeitos no bolso aparecem quase que imediatamente. Os preços começaram a subir e a tendência é que continuem pressionados. Mas por quê? Bom, porque há uma combinação de fatores: a quebra de produção, dificuldade de logística e o aumento na demanda, especialmente por produtos básicos de materiais de reconstrução. E o setor da logística, mais uma vez, sofre. Rodovias interditadas, pontes destruídas e dificuldades no transporte, o custo do frete acaba subindo, o que reflete diretamente no preço final dos nossos produtos. Então nós já começamos a perceber um aumento no preço dos alimentos, especialmente no hortifruti, leite e carne, além dos materiais de construção e dos serviços que ficam mais concorridos, seja para reparos, transporte ou manutenção. E aqui é muito importante fazer uma ressalva. Se no ano passado os preços já subiram, agora com o impacto tende a ser ainda mais severo, porque estamos lidando com uma economia que ainda está fragilizada e não teve tempo suficiente para se recompor totalmente da crise anterior. E isso então gera um efeito em cascata. As empresas pararam novamente, famílias que voltam a perder a sua renda, queda no consumo e, consequentemente, mais pressão sobre toda a economia regional. E quando uma empresa para, não é só o empresário que perde. Isso impacta nos funcionários, fornecedores, clientes e toda a comunidade ao redor. Da mesma forma que as famílias enfrentam não apenas a perda material, elas também enfrentam a perda da sua segurança financeira, o que leva muitas vezes ao endividamento e à instabilidade emocional. Esse cenário reforça, mais uma vez, o quanto a organização financeira não é mais uma escolha, é uma necessidade urgente. Assim como falamos da importância da securitização como uma alternativa para proteger o setor produtivo, a gestão financeira cumpre exatamente esse papel na vida das pessoas e das empresas. Ela funciona como um escudo. Ela não impede que o problema aconteça, mas faz toda a diferença em como você atravessa ele. Ter uma reserva financeira, separar as finanças pessoais das empresariais, ter clareza dos seus números e estar protegido por seguros, por exemplo, são algumas atitudes que mudam completamente a capacidade de reação diante a uma crise como essa. Se a natureza está nos dando sinais claros de que o imprevisto não é mais uma exceção, as nossas finanças, então, precisam sim estar estruturadas para isso. Porque se não podemos controlar a chuva, podemos e devemos controlar a nossa gestão, nossos números e fortalecer a base para seguirmos em frente. E este é, mais uma vez, um momento de reconstrução, mas também é um momento de reflexão, de transformação e principalmente de ação. Que ele sirva para que empresas e famílias se tornem financeiramente mais fortes, mais organizadas e muito mais preparadas para enfrentar os desafios, que infelizmente estão se tornando cada vez mais frequentes. E nós vamos falar a partir de agora sobre um programa muito legal que acontece aqui em Cachoeira do Sul. Acontece amanhã aqui no município, o Profissional do Amanhã, que é idealizado pelo palestrante Sérgio Almeida. Palestrante, escritor. Sérgio, muito obrigado pela presença com a gente. Boa tarde e parabéns por estar à frente aí desse projeto que tem colocado estudantes em contato com a profissão pretendida. Muito obrigado, Daniel. Um abraço aí a todos os telespectadores da TV Cachoeira, que eu costumo acompanhar em minhas viagens, assisto no carro, só no avião não dá, né, Daniel? Mas estou sempre ligado aí em todas as informações da minha amada Cachoeira do Sul. Muito bacana. Bom, o Profissional do Amanhã, esse ano, tem um contingente considerável, mais uma vez, de estudantes, são mais de 100 estudantes. E conta pra gente aí, Sérgio, como é que estão os preparativos, a receptividade das empresas, também a adesão dos estudantes, né, a esse projeto com um conjunto de parceiros. A gente começou o primeiro PDA em 2021 eu fiz um plano piloto, evidentemente, porque eu estava sozinho, eu estava com a Cacisque, que me apoiou na época, o Interact também, e a gente fez com 41 alunos, Daniel. E nós tivemos um aluno que não seguiu a carreira de engenharia mecânica.
Os outros demais, né, os demais todos concordaram, né, que aquela era a profissão dos sonhos. No segundo ano também fiz com a CACISC, fiz um segundo momento, fiz com 50. Um aluno não quis biomedicina na época, né? O restante seguiu a sua carreira. No terceiro ano, então, em 2023, entrou a UBRA, através da Adriana Porto, que é a diretora, o Celso Ravel Lesbão, que já estava com a CACISC comigo, que é o assessor de comunicação. E aí, junto com a CACISC na época, né, que hoje a Maria Bonini era presidente, hoje é o Rafael Vargas, nós conseguimos o recorde de 107 alunos. Então, desses, 13 disseram não à profissão. E agora nós já estamos com 105 já qualificados. O que é qualificado, né? É aquele aluno que a gente consegue um anfitrião. Alguns ainda estamos em busca ainda. Pode ser que hoje à tarde eu ainda feche algumas profissões que estão ainda... a gente está tentando encontrar o anfitrião, né? Mas nós estamos com 115, Daniel. Está faltando 10 ainda alunos ainda para a gente encaixar. O que está faltando ainda de anfitrião? Daqui a pouco tem algum que já se voluntaria, aproveita aqui esse nosso momento de bate-papo, já faz um contato contigo aí para abrir a porta e incentivar a meninada, né? A gente está aqui a lista, né? Economia, perito criminal, técnico em radiologia, instrumentalista cirúrgico, pediatra, biomedicina e relações internacionais. Essas aqui ainda não encontramos anfitrião, ainda não encaixa os horários das pessoas que querem colaborar. Você fez uma pergunta muito interessante, né? A receptividade dos anfitriões, que são os profissionais, as entidades, as empresas, né? Alguns já esperam a ligação. É muito bacana. Pode mandar o Dr. Salomão, por exemplo, que é um dos que mais recebe, né? Ele prepara um PET de manhã, um de tarde lá para fazer uma cirurgia, né? E é muito, muito, muito legal, né? Já a prova de fogo, né? Se suportar ali, não tiver medo de sangue, nem de nada, daqui a pouco já tivemos já um caso no terceiro PDA, segundo o Dr. Salomão, que uma menina lá meio que quase desmaiou, né? Mas ela falou para mim lá na certificação, à noite, que ela não vai desistir do curso, né? Ela vai fazer o curso mesmo, porque ela vai vencer essa barreira aí, muito importante. E as pessoas dizem assim, poxa, então 13 não gostaram da profissão, mas essa é a ideia, Daniel. A ideia é realmente fazer esse test drive e eu fico muito feliz quando alguém diz que não gosta, né? Porque não é isso que eu quero. Porque se todo mundo dissesse sim, não haveria necessidade do PDA. É um momento, 16 anos, 17 anos, o jovem está ali naquela indecisão. Segundo pesquisas de 2022 do censo, 59% dos universitários desistem da faculdade. Porém, 45% são justamente por essa causa, de terem optado pela faculdade errada. Pois é, você inclusive, Sérgio, conta um pouco da sua trajetória, que passou um pouco por isso e já mais maduro se identificou. Como é que foi isso? Conta um pouco da tua trajetória profissional também, para quem não conhece, né, a tua obra, a tua trajetória, como nós cachoeirenses já conhecemos, né? Eu vivi a minha infância ali, né, no tempo de criança, no Irapuá, lá na Cabanha Quinheca. Minha mãe tá ligadaça aí, né, com meu pai. Aproveitar para mandar um abraço. A dona Amália, seu Benemício. E o que a gente tinha lá, né, Daniel? A gente tinha cavalo, ovelha, porco, galinha, pet, né, futebol e bicicleta. Olha aí. Aí o que eu desejava ser? Eu gostava dos bichinhos, ser um veterinário, como o Dr. Salomão é. E um dia o meu cachorro chamado Perigo, né, que eu conto isso nas escolas, ele era filho do Cuidado. O meu tio tinha um cachorro chamado Cuidado, eu fui lá e ele, Cuidado! Eu falei, o que houve? Cuidado, vem cá, Cuidado. Era um cachorrinho pequenininho, Cuidado, né? Eu coloquei o nome de Perigo. Ele dormia comigo no quarto e uma certa noite ele foi mordido por um cachorro maior. E o cachorro abocanhou ele e o olho dele saltou. E ele virou um monstro, sabe aquele do Máscara? Né? Virou um perigo. Virou um perigo, exatamente. Eu deixei ele do lado de fora chorando, ele queria entrar, e eu chorando no quarto. Uma criança, 8 anos mais ou menos ali, né? Aí no outro dia o meu pai trouxe dentro de uma caixa de sapato, ele aqui pro Dr. Edson Salomão, né? Que hoje é nosso parceiro PDA aí. O Dr. Edson Salomão deu uma anestesia nele, colocou o dedo no olho, colocou pra dentro o olho e costurou. Eu olhei e falei, eu nunca vou fazer isso aí. Naquele dia eu tive um PDA. Eu fiz um PDA ali. Eu falei, cara, eu nunca vou conseguir fazer isso. Desisti de veterinária. Fui para administração, fiz 2 anos na Federal em Santa Maria. Não me identifiquei também com essa questão, né, de administrar e tal. Eu queria mesmo era empreendedorismo na época. Só que não tinha essa palavra, não era usada e tal. E aí me encontrei em marketing depois, né? Me formei em marketing, né? Já aos 56 anos de idade, né?
E aí eu decidi, Daniel, que eu tinha que levar isso para os jovens, né? Eu falei, quantos jovens são iguais a mim, que olham um cachorrinho e acham que é o que eles querem ser, que o pai é médico e acha que não vai ter sangue, né? E aí surgiu o PDA lá atrás e só se realizou em 2021. E esse é um ponto muito importante que o Sérgio coloca aqui, porque às vezes o que falta para o adolescente, para o jovem, é justamente esse acesso, né? É ele saber se é isso mesmo que eu quero, porque às vezes a gente romantiza uma profissão, mas aí quando a gente coloca ali a mão na massa, começa a ver de perto como é que funciona, aí dá para tomar uma decisão mais embasada, né? Os testes vocacionais eu acho interessante, as profissões que vão na escola explicar, mas para mim nada se compara a tu tocar mesmo, né? Eu quero trabalhar com engenharia mecânica, mas tu sabe mexer no motor? Tu gostaria de ter graxa nos dedos, entendeu? É aquele test drive mesmo, né? É aquela questão de se imaginar fazendo isso por um longo tempo, fazendo isso todos os dias, né? Ô Sérgio, que recado você daria? Porque você diz aí que se encontrou também no marketing, claro, você construiu toda uma carreira como palestrante, como escritor. Para quem está também aí passando por um momento de indecisão, né, na escolha da carreira, de repente não vai conseguir participar esse ano do PDA, mas que conselho você daria para esse jovem que nos acompanha, ou para essa família que nos acompanha? Olha, Daniel, é muito simples, né? Procure um amigo, um parceiro naquela profissão que você deseja seguir e faça um PDA pessoal. Isso dá para fazer em qualquer momento. Posso passar 2, 3 dias com você, assistir você trabalhando para ver se isso mesmo que eu quero. Porque a ideia é essa, a gente não tem suporte para poder receber todos os alunos, né? As professoras nos contam, né? E os professores e diretores de escola, que eles têm que fazer sorteio nas escolas, né? Porque todo mundo levanta a mão, principalmente do terceiro em diante ali, eu quero. Aí eles fazem um sorteio e tem vagas por escolas, né? É interessante que a gente tem um fato inusitado esse ano, né? Que é uma cirurgia de coluna. O Dr. Gustavo Fachin, Herbert Street, ele vai amanhã fazer uma cirurgia com 5 alunos assistindo, né, por vídeo, né, ali no HCB. Isso é algo inusitado, né? Temos um piloto de avião esse ano, né, que eu não sei se ele vai fazer uma panorâmica aqui, se o dia estiver bom, já vamos colocar o menino lá em cima para ver se ele não é o Sérgio Almeida que ia pular, né, de paraquedas, né? Tivemos casos assim, o bombeiro, o comandante Jair, por exemplo, coloca fogo em algum espaço lá pro garoto apagar, coloca a roupa de bombeiro, anda em cima do carro, né? O pessoal do exército aqui do batalhão coloca um bote lá para eles andarem. Então, essa prática aí que eu acho interessante. E tudo isso aí vai estar no nosso Instagram agora, PDA Cachoeira. Criamos um Instagram, né? Então tudo vai estar lá para o pessoal acompanhar de perto. A gente já deixa a dica, você de casa, siga aí a conta do PDA Cachoeira no Instagram para acompanhar, para incentivar também. A gente conversava esses dias aqui nos bastidores, eu e o Sérgio, eu até mencionei algo, né? O cachoeirense, ele tem às vezes uma adesão que não é tão grande quanto poderia à questão universitária. Então a gente precisa de fato apoiar a formação, porque é algo que faz toda a diferença, né, na ascensão social, financeira também das famílias. Sérgio, para a gente finalizar, à noite, amanhã, tem a finalização, né, desse projeto na Ubra. Fala pra gente um pouquinho disso. Temos todos os cachoeirenses, Daniel, estão convidados a participar. Os anfitriões, os alunos, escolas e também os pais, né? E quem quiser comparecer com a gente. Nós vamos ter um painel profissional, onde o Daniel Nunes está convidado para participar. Vamos falar da inteligência artificial, o que ela pode influenciar na profissão dos seus filhos, né? Vai estar a doutora Rosuíta Hamas, né? Que ela é também da área de direito, juíza aqui de Cachoeira. O doutor Marcos Costa, fisioterapeuta. E também o doutor Edson Salomão, que nosso parceiro PDA aí, mais antigo, não poderia faltar na área de veterinária. É isso aí. Esse contato direto com os estudantes vai ser muito bacana. Sérgio, obrigado pela presença com a gente. Boa tarde para ti. Obrigado por estar aí compartilhando um pouco da tua história de vida também, que é tão inspiradora para todos nós. Obrigado. Eu que agradeço, Daniel. Amanhã vai ser às 19 horas na Ubra, né? É bom que se diga para o pessoal se encaminhar para lá. É isso aí. Convite feito. O NT Sul também vai acompanhar todos esses detalhes ao longo do dia. Muito obrigado a você de casa pela companhia. Fique com a Novo Tempo, canal da Esperança. E até amanhã, ao meio-dia, a gente se encontra. Tchau!